O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante de todos, diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós sereis testemunhas de tudo isso. Irmãos e irmãs, essa semana da oitava da Páscoa, a liturgia da igreja está aqui para mostrar as várias aparições de Jesus ressuscitado, para ressuscitar a fé dos seus discípulos, ressuscitar a missão dos seus discípulos, e também já para mostrar a presença do ressuscitado nos discípulos que ressuscitaram a fé. Sempre na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, sobretudo mostrando aqui para nós o milagre da cura de um paralítico que estava à porta do templo, feito por Pedro e João. Vamos à primeira leitura. Diz lá então que o paralítico não deixava mais Pedro e João, né? Onde Pedro e João ia, o paralítico ia, que agora tinha perna para andar, né? Não queria desperdiçar a oportunidade. Ele andava atrás de Pedro e João. E o povo ficava assombrado, espantado e admirado. E aí São Pedro vai fazer desse milagre, dessa boa obra e dessa curiosidade das pessoas, vai fazer uma oportunidade de fazer o querigma. Diga comigo, querigma. Fala de novo, querigma. Querigma é uma palavra grega que não vem da religião, vem da política, vem do mundo civil deles. Querigma era a boa notícia, era um assunto, era um grande anúncio a respeito de algo que o imperador ia fazer. Aí tinha o querix, ou querux, que era o mensageiro do querigma do rei. Era a pessoa que tinha acesso ao rei, uma reunião com o rei, com o imperador, e ali ele iria ouvir o querigma que ele tinha que dar ao povo tal qual. Era o anúncio de uma notícia, de uma intervenção, fosse boa ou ruim. Às vezes a notícia era boa, às vezes a notícia era ruim, mas geralmente eram as boas notícias, de que o imperador ia passar, de que a partir de hoje tal coisa mudou, tal coisa vai ser assim. Então vinha um querigma, então um grande anúncio, uma grande boa notícia da parte do rei e do imperador. Então essa palavra querigma começou a ser usada para muitas coisas. Ah, escuta o querigma, tem um querigma para te dar, me escuta primeiro. Sabe, o fulano vai fazer tal coisa. Então querigma virou o nome, né, da grande boa notícia. Mas o imperador, sobretudo, ele tinha o seu querix, ou querux, depende do jeito que se coloca o verbo, a palavra, que era o anunciador do querigma.
A fé cristã tem desde sempre um querigma, o anúncio da fé, que tem suas partes, num todo, né? Quem é que me bota fogo e fumaça uma hora dessa da manhã merece um prêmio, vocês não acham, gente? Alguém tacou fogo em algum lixo, deve ser, né? Essas velhas que acordam cedo. Duvido que estava rezando o rosário, nada, ela já está lá, varrendo a calçadinha dela e tacando fogo no lixinho dela. Deus ajude. É por isso que o purgatório tem que existir, né, gente? Mandar para o inferno é demais por causa disso também. Não é por causa disso que você vai mas para o céu não pode entrar direto, né? Louvado seja Deus pelo purgatório. O purgatório é uma necessidade. Não vai para o inferno, mas também não vai entrar de graça assim no céu. Ai, ai. Mas bom. Jesus. Então São Pedro pega do milagre, porque o povo fica curioso. E o milagre já é uma intervenção de Cristo, de Deus, né, do Espírito Santo, e vai fazer o querigma. Ele começa a fazer um anúncio do amor de Deus, do pecado, da salvação em Jesus, que precisa de fé e conversão, porque Ele é o Senhor que dá o Espírito Santo e nos coloca dentro da igreja, da comunidade. O amor de Deus, o pecado, a salvação em Jesus, só em Jesus, que necessita de nós, fé e conversão. E isso nada mais é do que um passo que se dá de ter Jesus como seu Senhor para receber o Espírito Santo e ser inserido na igreja. Os 8 passos e pontos do querigma. São Pedro colocou tudo isso aqui no discurso que ele vai fazer, por causa da cura de um paralítico e da repercussão toda que vai dar essa cura. E aí então, nós temos aqui Pedro apontando, né, para o povo a promessa de que todo esse amor de Deus é uma pessoa que vem ao nosso encontro em Jesus Cristo. O pecado daquele povo de tê-lo matado e a fé no nome de Jesus. Quando Pedro vai dizer, não fique olhando para nós como se fosse eu, a minha piedade, e o João aqui que tivesse colocado esse homem que nunca andou em pé. É a força desse nome, é a força do nome de Jesus, um nome que agora está glorificado. Então, a primeira leitura já está lá depois do Pentecostes. E nós vamos ainda celebrar a Ascensão e o Pentecostes, que permite à igreja fazer o querigma. Mas o querigma da fé, o anúncio da fé, que é mais que uma catequese, e nós somos, como igreja, razoavelmente bons de catequese e muito fracos de querigma. Basta ver o que acontece quando acaba a catequese. Some tudo. Por quê? Porque ali teve catequese, teve ilustração da fé, explicação de verdades, e isso é um ponto muito importante da fé. Mas ali não teve querigma. Porque a fé ela tem um logos, uma lógica, uma verdade, um saber que todo mundo tem que saber. Dentro desse logos, tem uma outra palavrinha da teologia, da espiritualidade, que vem lá do grego também, que se chama rema. A pessoa ela coloca o nome do mercado dela de Nossa Senhora Aparecida. Ela coloca o nome do filho dela de Misael. Porque um dia, rezando, ouvindo quem foi o profeta, ouvindo a história de Nossa Senhora Aparecida, algo tocou no coração dela, então aquele logos que todo mundo escuta vira um rema, uma aplicação pessoal da pessoa. Mas a fé também precisa do querigma. O querigma é um logos, é um rema, mas ele é uma intervenção de Deus através de alguém. Então quando a gente vê assim, né, e aí é o puxão de orelha, vai para os catequistas e vai para nós padre também. Depois que crisma some tudo, aí a gente coloca a culpa na conta de quem? Do pai e da mãe que não vem na igreja. É verdade, o pai e a mãe não vêm na igreja. Se viesse, ajudava um pouco. Mas, poxa vida, depois de 4, 5 anos dando catequese toda semana, porque o pai e a mãe não vêm na igreja, eles não obedecem pai para nada, nem para isso eles obedecem. É que faltou querigma, faltou experiência de fé, faltou aquele encontro onde tem logos e tem um rema, às vezes, do coração de quem fala. Faltou ali permitir o querigma, a intervenção de Jesus mesmo, através da oração, da adoração, da imposição de mãos, do louvor. Faltou todo o resto. Pedro aqui faz um querigma. Então,
É uma verdade que todo mundo tem que saber. É uma verdade que, por óbvio, passa pelo rema pessoal de quem está falando aquele logos. Porque se eu não entendi nada, não tirei nada para a minha vida, nada eu tenho para dar. Mas o querigma é uma intervenção de Deus através do logos dessas verdades. Deus é amor, o pecado estraga tudo. Só Jesus salva a desgraceira que o pecado causa. Para isso eu preciso ter fé no Evangelho e no seu sacrifício de cruz por mim. Se tenho fé, eu me converto, e conversão nada mais é que Jesus ser o Senhor da minha vida, das minhas escolhas, e o motivo pelo qual vou, não vou, fico ou não vou. É o senhorio de Jesus. Ele é o critério, ele é o porquê eu escolhi essa roupa hoje. Ele é o critério e o motivo se eu vou comprar ou não vou comprar um carro, uma TV maior. Ele é o critério, ele permeia tudo. O senhorio de Jesus, que permite então a gente receber a vinda cotidiana, todas as vezes, a efusão do Espírito Santo. Mas tudo isso por quê? Nessa semana então da oitava da Páscoa. Porque Deus o glorificou e deu a ele, fez do nome dele um nome poderoso para salvar, a invocação do nome de Jesus. Existe uma devoção, uma tradição muito antiga da igreja, lá dos primeiros monges do Oriente, do deserto, que é a oração do Santíssimo Nome de Jesus, que é: Jesus, Filho do Altíssimo, Filho de Davi, tem piedade de mim que sou pecador. Então, os primeiros objetos parecidos com um terço, que vieram muitos antes do terço, que a gente conhece o terço, dessa estruturação, vem lá dos monges antigos, da contemplação do nome de Jesus, de repetir praticamente o dia inteiro o nome de Jesus. 50 vezes, ou 150 vezes, porque são 150 os salmos, né? Essa repetição: Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim que sou pecador. E repetir isso. Então já havia, né? Eles faziam no tecido mesmo, no linho, os nozinhos e aquela coroazinha de oração, e repetiam. O poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus não é só um nome que fala de uma pessoa poderosa da história e que cremos ser Ele o nosso Deus. O próprio nome é poderoso. Por isso, não tomar o santo nome de Deus em vão. E nome de Deus para nós é Deus. Enquanto falamos Deus expressando a Santíssima Trindade, né? Ai, meu Deus. Mas o nome de Deus para nós também é o nome de Jesus. Esse não tomar seu santo nome em vão vale também para o nome de Jesus, que não pode ser dito de modo vão. Por quê? Porque poderoso, porque redentor. E esse nome narrou aqui São Pedro nesse discurso que ele está fazendo e testemunhando. Esse nome é poderoso. E aí Pedro está dizendo: e nós somos testemunhas disso. Eu, o João, testemunhas disso. Eu sou testemunha de que esse nome é poderoso. No caso de Pedro, porque viu mesmo o ressuscitado, né? Porque experimentou mesmo ele o ressuscitado. Mas Jesus vai dizer, e depois a palavra vai dizer, e vai ser a leitura de amanhã, ou a leitura, só um pouquinho, que agora eu quero saber também, não sei se é de sábado ou vai ser no domingo. Nós vamos ter uma leitura que vai falar do Espírito Santo como testemunha da ressurreição. Portanto, veja, meus queridos, nós não estávamos lá, né, no dia da ressurreição. Eu não sou testemunha disso. Nem você, nem eu estávamos lá. Mas se alguém disser assim para você, que Bíblia é papel, rapaz, para com isso, esse negócio de Deus, você não estava lá, como é que você sabe? Se alguém te falar isso, você fica ofendido, não fica? Você fica bravo, dá vontade de voar no pescoço da pessoa, dá uns tapas na orelha. Dá ou não dá? Dá, você fica... Por que você fica assim se você não estava lá? Eu também não estava lá. Porque nós temos em nós a testemunha da ressurreição. A primeira e fundante testemunha da ressurreição é o Espírito Santo, não é Pedro. Pedro é o testemunho segundo, João, quando Jesus aparece ressuscitado. Mas a primeira testemunha do fato da ressurreição é o Espírito Santo. E aí Pedro disse hoje aqui: arrependei-vos, convertei-vos. Quem não é batizado, batiza, né? Pedro disse.
E ele vai dizer o seguinte: para que vocês também possam receber o Espírito Santo. E ele enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo é testemunha da ressurreição. Eu não estava lá, mas ele estava lá e ele mora dentro de mim. É por isso que eu, não estando lá, simplesmente sei que você está falando besteira, bate na boca. Porque eu não estava lá, mas o Espírito estava. E o Espírito que estava está onde? Dentro de mim, dentro de você. Arrependei-vos para que ele envie o Espírito Santo, testemunha da ressurreição. Por isso, meus queridos, nós necessitamos do Espírito Santo. À medida em que o temos, à medida em que temos pouco, à medida em que temos mais, pouco ou mais testemunha eu sou. Pedro é tão cheio do Espírito Santo que não só faz os milagres, como é uma testemunha corajosa, alegre e sempre pronto a testemunhar. Portanto, onde há o Espírito Santo, não há timidez. Está lá na carta de Paulo a Timóteo: caríssimo, reaviva o dom, a chama do Espírito que está em você e que você recebeu pela imposição das minhas mãos naquele dia em que você professou a fé na frente dos outros. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de coragem, fortaleza e amor. Portanto, se você é tímido, não quer te ofender, você não tem o Espírito Santo. Fui para essa manga aí. Última vez que falaram mal da sua igreja, falaram mal da sua missa, fizeram uma piadinha sem graça, foi agora, no almoço de Páscoa, com certeza. Você deve ter comido porco, salpicão, macarronada e maionese com um tanto de ateu, de à toa e de pagão na mesa. E você nunca consegue, com alegria, né, bater nos outros. Você nunca consegue nem ser presença, nem ser palavra de nada. Nada, você não consegue. Aí você vai me dizer que você é tímido. Essa é a palavra bonita, porque a palavra verdadeira é: você não tem o Espírito de Santo dentro de você. É isso aí que é. É isso aí que é. É a palavra que diz. Ou o Espírito ou a timidez. Os dois não vivem no mesmo corpo. Ou um ou outro. E é tão interessante, é que você não lê Bíblia, você não tem nem vergonha, você nunca leu Atos dos Apóstolos. Mas se você lesse, você não vai ler, não sei nem porque eu estou falando isso. Se você lesse Atos dos Apóstolos, você vai vendo como eles vão dizer assim: mas escuta, não é possível, esses caras é dois pescadores. Esse cara é um pescador, é analfabeto. A única coisa que ele sabe é calcular o troco na hora de vender o peixe. Não tem leitura, não tem nada. Como eles falam bem, como eles falam bonito. Veja, falar bonito não é falar rebuscado. Tinha algo em Pedro, João, o que tinha? Tinha o Espírito Santo. É uma firmeza. Ser firme não é ser grosso, inconveniente, é ser firme. Da mesma forma que uma pessoa ela pode ser mais quieta, menos extravagante, mas ser mais modesto no temperamento, e tem gente que não quer dizer que a pessoa é tímida. Nós temos graves problemas, né, minha gente? Que não é só a falta do Espírito Santo, também é falta de vocabulário. A gente não sabe dizer nem as coisas como devem ser ditas. Porque a gente não sabe dizer as coisas como elas devem ser ditas, a gente não sabe nem analisar a gente mesmo. A gente se chama, a gente se dá nomes que são equivocados, é por isso que a gente não evolui. Tem muita gente que vai: fulano é tímido. Tímido sempre que eu precisei conversar, sempre que precisou se expressar e sempre que teve ocasião, está pronto. Ele não é tímido, ele é mais fleumático, ele é mais na dele, ele é mais modesto. Você pode dar outro nome que não seja timidez. Timidez é uma postura, uma característica que silencia o bem a ser feito. Isso é ser tímido. Fulano, faz uma leitura para nós. Ele sabe ler, tem voz para ler, e o microfone está com pilha e a caixa de som está ligada. Mas a leitura não vai ser feita. Isso é timidez, é aquela postura, é aquele medozinho, é aquela coisa pacata que silencia algo que Deus fez e deu para a pessoa. Capacidade de ler, capacidade de expressar uma opinião. Agora, fazer isso de um jeito mais sereno ou fazer isso de um jeito pontual não é timidez. Porque timidez nunca é virtude. É um trejeito que muitas vezes não é só trejeito. Chega a ser vicioso, chega a ser pecado.
Bate no peito, fala comigo: entendi tudo, Padre, entendi tudo. E aí o salmo de hoje vai dizer: ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. A grandeza do nome de Deus por todo o universo. Mas quem é que ecoa esse nome? Aquele que, tendo o Espírito, entrega o querigma, aquele que se dispõe a ser o querix do rei. Porque senão o grande nome fica silenciado. E Pedro e João, porque tinham o Espírito Santo do ressuscitado, simplesmente não permitiam que o grande nome de Jesus fosse silenciado, porque o sumo sacerdote estava de mau humor, azar dele. E o Espírito Santo vai nos levando a uma entrega total da nossa vida. Primeiro Pedro vai encarando cara feia, depois ele encara chicote no lombo, depois ele encara cadeia, até que um dia ele encara uma cruz de ponta cabeça. De onde é que vem essa intrepidez que ao mesmo tempo nos liberta, nos faz livres de nós mesmos? Que coragem, morrer crucificado numa cruz de ponta cabeça. É pela presença do Espírito Santo. E Pedro foi quem foi. E meus irmãos, nenhum de nós, se formos bastante intrépidos e apaixonados por Jesus, vamos encontrar uma cruz de ponta cabeça. Relaxa. Nós só vamos encontrar cara feia. E nós só vamos encontrar uma ou outra ocasião da vida onde a gente vai deixar de ganhar dinheiro um pouquinho mais do que a gente já tem. Não vai ser nada além disso, não. Ou um namoro a ser terminado. E também não precisa morrer, não. Que a fila anda, dá volta, né? E quem hoje quer se suicidar por causa do Enzo, dali 3 meses já está apaixonado por causa do Gael. É sempre assim, elas precisam de um horário urgente, culpado, porque terminou um namoro, porque se for assim não vai dar mais, padre, porque eu amo ele, mas aí a gente pega, não sei se é. Eu falo: filha, tem uma notícia para te dar. Essa dor passa. Será que passa, padre? Não só passa, como passa mais rápido do que você imagina. Passa numa velocidade que você vai sentir vergonha de ter marcado um horário com o padre para chorar esse aí. Porque você acha que nunca vai passar. Não vai 3, 4 meses. Ah, 3 meses. Tá bom. Vai 3, 4 meses, está vindo aqui confessar porque já está pecando com outro. Calma, bebê. Morre não. Então, o Espírito faz de Pedro corajoso, inteiro e desprendido. Nós também somos convidados à coragem, à inteireza e o desprendimento. Com uma vantagem ainda: Pedro precisou de se desprender do próprio sangue que corria na veia. Não vai ser o seu caso, pode acreditar. E tudo isso por amor a Deus, por amor a Cristo, que tem um nome grandioso. E aí o Salmo ainda disse assim: Senhor, como é grande o vosso nome. E nós nos perguntamos: Senhor, o que é o homem, a mulher, o ser humano? Senhor, o que é o homem para dele o Senhor se lembrar e o tratar assim com tanto carinho? A gente olha para a cruz e se pergunta: o que é o ser humano? Quem sou eu, por óbvio, para Deus me amar tanto assim? E amor se paga com amor. Quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele redimensiona o sangue e as feridas de Jesus, e ele entende: foi por mim. Eu vou ficar quieto? Foi por mim. Hoje eu estou cansado? Foi por mim. Mas daí a fulana vai ficar magoada comigo. Foi por mim. Foi por mim. É o Espírito Santo que faz todo o logos da fé, da catequese, virar um querigma que bate no peito e nos desperta, nos encoraja e nos desprende, porque foi por mim. Senhor, o que é o homem para o Senhor se lembrar dele e fazer tudo o que o Senhor faz por ele? Aí vem toda uma narrativa: pouco abaixo dos anjos o fizestes, lhes deste ao homem, ao ser humano, poder sobre as vossas obras, as ovelhas, os bois, os rebanhos, as feras da mata, o passarinho, o peixe, o gado, todo ser que se move. O Senhor nos deu poder sobre isso e fez tudo isso para nós. Que é o homem? Portanto, quem tem o Espírito Santo também tem duas coisas. Primeiro, um profundo senso de gratidão e de alegria com a criação. Eu não sei se é possível com essa fumaça.
Eu acho que foi o capeta que inventou a fumaça. Mas um profundo senso de gratidão para com a criação, porque tudo foi criado para nós, o sol, as estrelas, as cores, os sabores. Olha como Deus cuidou bem de nós. E uma profunda gratidão, um senso de fé por aquilo que Jesus fez por nós. A gente se olha e vê assim, quem somos nós para merecer que Deus tenha inventado tudo em função do ser humano? Você olha para uma vaca, um bicho interessante a vaca, né? Tem 2 intestinos, 2 estômagos, não sei, come de um lado, rumina, devolve. Eu acho um barato a vaca. O cocôzinho dela já é o esterco dela mesmo. Só a vaca é um negócio assim, tremendo. E ela foi feita para o homem. Para dar o leite, para dar a carne e para dar o couro. Aí quando você pensa a sua unha, a gente vai atrás de estudar tudo que é possível ser estudado sobre uma unha, para você ver. A gente passa o resto da vida estudando, não terminou de estudar tudo que é possível estudar sobre a unha. Como ela se faz, como ela cresce, como ela se recompõe. É um negócio assim. E a unha foi feita para a gente, para coçar. Para a mulher que é feia ficar bonitinha, que aí ela faz unha, ela faz não sei o quê, dá uma repaginada. Tem umas que investem tanto na unha que eu acho que é para a gente não olhar na cara dela, né? Só pode. É uns negócios, cara, você fala, acho que ela não quer que olhe no rosto, porque tanta coisa na mão assim, né? Mas você vê, Deus é bom em tudo. Em tudo. A água, a fumaça não. O oxigênio. Tudo, as cores. Às vezes eu vejo, igual onde o Palmeiras jogou, né? Eu olho aquele verde com branco. Falei, gente, o que seria do mundo? Olha que coisa, o verde e o branco. Foi feito para a gente olhar. E aí quando a gente olha para a cruz, foi feito para nós. Mas sem o Espírito Santo, gente, a gente não percebe nem o mundo feito para nós, as cores e os sabores feitos para nós. Quando não, a gente demoniza tudo, né? Com exceção da fumaça, que eu acho que vocês me entendem. Mas a gente sai demonizando as coisas, se amedrontando das coisas, né? Ou sendo escravo delas. E sem o Espírito Santo, a gente não percebe nem o próprio Jesus, nem o próprio Deus. E aí o Evangelho. Mais uma aparição do ressuscitado. O Evangelho começa dizendo assim, Lucas 24, 35, né? Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. São os 2 discípulos de Emaús, do Evangelho de ontem, que acabaram de chegar, tarde da noite ainda, lá em Jerusalém, né? Então os discípulos vão contar tudo o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então essa liturgia dessa semana, que mostra Jesus glorificado, os apóstolos ressuscitados na fé, e como Jesus ressuscitado age através de quem é ressuscitado na fé pelo Espírito Santo, também permeia todos os evangelhos dessa semana o testemunho apostólico, o testemunho de quem tem a experiência com Jesus. E aí a gente poderia então se perguntar assim, de onde é que poderia vir o meu testemunho? Eu sou testemunha do quê? Esse versículo diz tudo. Lucas 24, 35. Contaram, o que contaram? O que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Aqui está o meu testemunho, o seu testemunho, queridos. Algo te aconteceu no caminho. Algo te ajudou, te fez, cooperou, fez parte do momento em que você reconheceu Jesus na sua vida. Só que aqui tem uma maturidade da fé. Onde é que está esse Jesus que me visitou no caminho da minha vida? Onde é que está esse Jesus que um dia eu experimentei na dor, no sofrimento, naquela celebração, naquela missa, naquele grupo de oração, naquele acampamento, bem na hora que tocou, e ainda se vier noites traiçoeiras, ninguém te ama. Onde é que está aquele Jesus? Sempre e toda vez, onde é que está aquele Jesus? Na boca daqueles que viram o ressuscitado mesmo. É que você não lê Bíblia, mas se você lesse, onde é que está ele? Sempre na palavra pão. Sempre no partir o pão. E o que é que o ressuscitado sempre faz quando atravessa a parede, no Evangelho de amanhã, quando ele está lá do outro lado do lago, no fim da madrugada, Pedro não reconhece que é ele. O que o ressuscitado sempre faz nas aparições? Pega um pão.
reparte um pão. Meus queridos, Jesus acabou de atravessar uma parede. O que para você seria mais impressionante? Ver um defunto que você viu sendo enterrado, aparecendo dentro de uma sala onde você está, atravessando a parede. Ou vê-lo com um pedaço de pão na mão fazendo assim. Você me desculpa, é muito mais impressionante o fato do sujeito que eu fiz a exéquia ali entrar dentro do ambiente onde eu estou, atravessando a parede. Então por que é que esse que atravessou a parede, ele já fez algo, desculpe a palavra, fantasmagórico, algo assim super impressionante, ele já fez algo assim 100% convincente. Por que é que sempre, toda vez ele pede um pão e parte o pão? Porque uma coisa são as expressões de poder de Jesus ressuscitado, atravessar uma parede, aparece, pum, 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 aparece. É por óbvio, o pão não é para ser um sinal mais miraculoso do que atravessar a parede, porque não é. Mas o pão é o grande sinal da Eucaristia. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo dado por vós, façam isso em minha memória. E aí o ressuscitado, sempre depois de fazer algo que já nos convence, ou convencia, né, por si só, que era ele, sempre pede um pão. Porque onde é que está o ressuscitado que me visitou no refrão de uma música? Onde é que está o ressuscitado que entrou na minha história, naquele momento de dor ou sofrimento? Está no pão eucaristizado. O que aconteceu no caminho e como o reconheceram. Reconheceram quem? Aquele homem do caminho. Aquilo que me aconteceu no caminho, aquele que me visitou no caminho. Ele está onde? No pão que é partido. Portanto, a fé pascal tem uma plenitude que é a Eucaristia. Não terminou de ressuscitar ou não aprofundou toda a ressurreição quem não reconhece Jesus no partir do pão. Sim, ele está em fatos, ele está em pessoas, mas os apóstolos, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos Apóstolos, teimosamente insiste no partir do pão. É fundamental para a fé cristã o partir do pão. É fundamental. O que é a Eucaristia e a presença dele ali? Pequeno parênteses, porque nem é hora para isso. Mas muitos carregam na cabeça de que o protestantismo nasceu porque a igreja era muito suja e pecadora, e aí um homem muito santo queria purificá-la. Resposta errada. A igreja sempre é suja e pecadora, às vezes mais ou menos. Não tem como ela ser limpa com você vindo nela, né? Comigo dentro dela. Então, é isso aí mesmo. Às vezes isso é mais doído, às vezes isso é menos doído. Mas o grande ponto da chamada reforma protestante nunca foi a questão de uma santificação das pessoas, porque Lutero estava longe de ser um São Francisco. Basta ler o que ele mesmo escreveu sobre ele mesmo. O grande ponto foi a Eucaristia. A fé na Eucaristia. O que é a Eucaristia? É aqui que divide tudo. Esse é o ponto de tudo. Aí sim, a pessoa já não crê nisso e para ajudar o padre que crê não vale muita coisa. Aí vai num pacote só. Mas o ponto da profundidade da fé na ressurreição e do andar com o ressuscitado sempre foi a compreensão que se tem ou não se tem sobre a Eucaristia. E como o reconheceram ao partir do pão. Aí ele aparece e pede um pão, o pão do ressuscitado, que é a Eucaristia. E que não é só simbólico. Porque não era o fato de comer um pão na frente dos outros que é convencer que ele está ressuscitado. É a força desse pão. Porque esse pão é ele mesmo, aquele que nos visitou no caminho. Onde é que eu o encontro agora? E aqui que está, por que muitas pessoas não crescem na fé? Porque aquele que te visitou no caminho, vamos lá então, no exemplo que o Pá está dando, ele te visitou no refrão da música, e ainda se vier
E agora você está com saudade desse Jesus que te visitou. E agora você está precisando dele de novo. Ele precisa continuar te fortalecendo, ele precisa continuar te curando. Onde é que você vai buscar Jesus? Na mesma música. Aí você escuta aquela música, não arrepia de novo. Agora você escuta, a lágrima não desce. Mas não é lá que você tem que buscar o Jesus que te visitou no caminho, quando você andava triste, cabisbaixo, voltando para o Emaús do seu fracasso. Onde é que está aquele que te visitou no refrão da música? Onde é que está aquele que te visitou dentro da mata do acampamento? Onde é que está aquele que te visitou na mão, que pegava fogo da intercessora, que botou a mão na sua cabeça e falou, gente, essa mulher tem uma brasa na mão? Onde é que está esse? Onde é que eu o reconheço agora? No partir do pão. E aí pouco importa que música vão cantar. E aí pouco importa se alguém põe a mão na minha cabeça. Onde é que está aquele que me encontrou um dia, quando do nada eu entrei num YouTube que eu nunca entrei e vi o que nunca vi? Onde é que está aquele, daquele dia? É por isso que muitas pessoas não crescem na fé. Você já imaginou os dois discípulos de Emaús assim agora? Ó. Os dois discípulos de Emaús assim. Onde é que foi mesmo, gente? Precisava tanto dele. Acho que foi nessa esquina aqui, né? O outro falou, não, foi naquela outra esquina. Foi uma esquina antes de chegar em casa. Não, foi 2 esquinas antes. Aí está lá os dois, idiota. Brigando e voltando, toda vez naquela esquina. Não, naquela esquina ele entrou, encontrou, o coração esquentou. Você quer ele de novo? Não vai na esquina. Vai no pão. Por que Jesus repartiu o pão e desapareceu da frente daqueles dois? Como que pode dizer? Vocês não vão me procurar na esquina, pelo amor de Deus, né? Porque o ser humano é bobo nesse ponto. Nós somos assim. Nós somos almáticos, nós somos necessitados de emoção na alma. Aí a gente viu o evangelho de hoje. No primeiro momento eles não podem acreditar, não conseguem acreditar de São Lucas. Por quê? Porque estavam com muito medo. Depois não conseguem acreditar. Por quê? Porque estão muito felizes. Por isso que Jesus já chega dizendo, a paz esteja com você. Porque nós cremos dentro desse lugar chamado paz. É uma paz que vem do Espírito Santo. Paz para esse medo todo. Paz para essa euforia toda. Tem gente que hoje está sem Jesus, de tanto medo e sofrimento que vive. Mas tem gente que está sem Jesus de tanta alegria que tem. É, não é verdade? Tem gente blasfemando contra o céu por causa das lutas que está passando. Mas tem gente que virou as costas para o céu também por causa do sucesso que está tendo, do dinheiro que tem, da saúde que tem, do corpo bonito que tem e do Porto Camargo que não sai de lá. Aí pronto. Tem 2 tipos de gente sem Jesus. O muito alegre e o muito triste. Paz, amigo. Coloque paz nessa dor, coloque paz nesse sucesso. Porque Jesus é Senhor das 2 coisas. Tem gente sem Jesus no pão. Por quê? Porque está sofrendo, porque está ferido. Tem gente que está sem Jesus no pão. Por quê? Porque está serelepe, pimpão, feliz, correndo atrás do mundo e das vaidades. Paz. E se Ele te visitou um dia, me visitou um dia, no caminho da vida, seja ele qual foi e como foi, a história de cada um de nós com Jesus é muito bonita e merecia ser partilhada, ouvida. Por isso, conte a sua história, como foi que ele entrou no seu caminho e o que foi que ele te disse naquele caminho. Porque lá naquele caminho que ele entrou, talvez ele falou para você, vale a pena correr atrás de dinheiro assim não. Vale a pena suicidar por causa de ex-namoradinho não. Talvez ele entrou no seu caminho e falou assim, olha com outros olhos o teu pai. Olha com outros olhos a tua mãe, a tua infância. Jesus entrou no nosso caminho. Agora aquele que entrou, esse é o nosso testemunho, o que me aconteceu no caminho. Mas qual é a segunda parte do testemunho? Onde é que eu encontro aquele que eu encontrei? Eu encontro na Eucaristia, não sei como é que você vive sem. Esse é o nosso testemunho para o mundo. Dizer não só onde encontramos, uma vez lá no passado, né? Mas dizer onde o encontramos hoje. E Ele está no pão. Então, louvado seja Deus que na sua misericórdia nos encontrou em algum momento da vida. Como o aleijadinho que nunca mais deixou Pedro e João. E foi ter que aprender, aleijadinho, o nome que te levantou é o nome de uma pessoa. Ele não está mais lá na porta do templo. Eu não vou ficar todo dia passando e fazendo xaralabara na tua cabeça, não. Você gostou desse Jesus? Então vem encontrar onde eu encontro. No partir do pão. Então a plenitude da fé é a Eucaristia. Louvado seja Deus por ter nos encontrado de tantos outros modos, porque foi preciso que fosse assim.
Mas que Ele nos dê essa sabedoria, queridos, essa convicção. Aquele que experimentei, seja lá de qual modo for, Ele está de novo e está sempre. Não lá naquilo, aquilo passou. No pão da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Momento das nossas preces. Coloque a mão no seu coração, você que está em casa. Reze conosco também. Feche seus olhos e eleve a Deus a sua oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobra, porque vós sois o Senhor, e destes a Cristo a glória. Por esse nome, Senhor, através dele nós apresentamos a vós nossas orações, nossos pedidos, nossos agradecimentos, as nossas preces. Qual é a sua prece? Qual é a sua súplica dessa manhã? No nome de Jesus. Coloca agora e invoque o nome de Jesus. Senhor, nós invocamos o Teu nome sobre todas as nossas lutas, sobre todas as nossas necessidades, sobre todas as nossas fraquezas. Invocamos, Senhor, o Teu nome sobre todos os nossos impossíveis. Invocamos, Senhor, a paz, o poder do Teu nome sobre toda a tempestade da nossa vida, sobre toda a miséria que podemos carregar ainda conosco. E obrigado, Jesus, porque temos não só o Teu nome, temos o Teu pão, esse pão que sois vós mesmos para nós. Obrigado, Senhor, por poder ser testemunha de todas essas coisas. Jesus, hoje, ao recebermos a Eucaristia, renova em nós a presença do Espírito Santo, a testemunha da ressurreição. Vem, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Acolhei, ó Pai, nossa prece, nossa esperança. Nós os pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.